crianças, vamos para a nossa aula de História com o tema A Imigração e o Fim da Escravidão. O trabalho e a imigração. Durante o século XIX, diversos países europeus passaram por guerras e transformações políticas que enfraqueceram sua economia. Com isso, as pessoas ficaram sem emprego e decidiram buscar em outros países melhores condições de vida. Nesse contexto, muitos trabalhadores vieram para o Brasil com a esperança de conquistar um pedaço de terra. As imigrações mais antigas. Não é possível dar uma data certa nesse processo de imigração, mas sabemos que os primeiros grupos humanos eram nômades, ou seja, não fixavam em um só lugar. É que mais de 10 mil anos andavam grande distância em busca de alimento, água e abrigo. Naquela época, o plano Terra era muito frio, onde havia existências mares, oceanos. Havia grandes geleiras que possibilitavam o deslocamento por caminhada. Imigrantes no Brasil. O Brasil recebeu cerca de 4 milhões de estrangeiros entre o final do século XIX e o final do século XX. O maior número chegou entre 1887 e 1930. Inicialmente, os italianos foram o maior grupo europeu que veio para o Brasil. A grande maioria se instalou no estado de São Paulo. Os portugueses formaram a segunda maior população, além de vários outros grupos de imigrantes, como japoneses e sírio-libaneses. Os trabalhadores estrangeiros eram, em geral, camponeses ou operários de fábrica. Eles foram atraídos pela propaganda do governo brasileiro, prometendo facilitar, como contrato de trabalho e pagamento de passagem de navio, moradia e, em muitos casos, terras e planta para morar. Os imigrantes no campo. Houve casos de sucesso no processo de imigração para o Brasil. Apesar da dificuldade, alguns conseguiram conquistar propriedades. Diversas cidades, atual região sul, como Blumenau e Bento Gonçalves, foram fundadas por imigrantes europeus. Nessa região, as colônias de imigrantes se dedicaram ao plantio e ao cultivo de fruta, como uva, criação de animais, pequenas produções e derivados de leite, e entre outros. Os imigrantes na cidade. No final do século XIX, o Brasil vivenciou um processo de modernização urbana e industrial. Assim, no início do século XX, muitas cidades já haviam crescido e se estruturado. Uma das mais que se destacou foi a cidade de São Paulo, por causa do acúmulo do dinheiro dos proprietários de fazenda do café, que possibilitou o investimento na implantação e no desenvolvimento de indústria. Obrigada pela sua atenção e bons estudos.